Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Lucas, capítulos 4 a 6. A partir do capítulo 4 de Lucas, vemos narrativas já conhecidas, passagens que já vimos histórias semelhantes em Mateus e Marcos. O capítulo 4 de Lucas é iniciado pela tentação de Jesus no deserto, porém, ele traz uma ênfase diferente daquela apresentada por Mateus no capítulo 4. Aqui Lucas foca na humanidade de Jesus, no fato de Jesus suportar de forma humana a tentação. Inclusive, ele até trata de forma diferente a ordem das tentações. A tentação de se prostrar e aceitar o reino do mundo de forma fácil é colocada em segundo lugar por Lucas, enquanto a tentação de se lançar do pináculo é colocada em último lugar. De toda forma, o resultado é o mesmo. Satanás é vencido, porém Lucas registra que ele deixou Jesus até o momento apropriado. O conflito ainda vai se estender ao longo desse evangelho. Em seguida, Lucas registra o início do ministério de Jesus, já dando ênfase à sua rejeição em Nazaré. Nazaré, a cidade onde Jesus foi criado, o rejeitou. Após ele ler o livro de Isaías, o capítulo 61 de Isaías, o povo se levanta para lançar de um precipício, pois ele havia declarado que aquela palavra tinha se cumprido na sua vida. Em Cafarnaum, porém, o seu ensino é reconhecido. Através da cura de um endemoniado, as pessoas reconhecem que Jesus possui autoridade. Mas essa não é a única demonstração que Lucas dá. Na verdade, ele passa a narrar uma série de curas e de feitos maravilhosos de Jesus. Jesus curou a sogra de Pedro, realizou muitas curas também naquela região, foi pregar o evangelho na Judéia. É nesse contexto em que ele encontra a Simão, chamado Pedro, e realiza um grande milagre. Após uma noite de pesca fracassada, Jesus dá ordem para que ele lance a rede ao mar. Mesmo contrariado, Pedro obedece, e assim conseguem apanhar uma grande quantidade de peixes e ficam maravilhados, a ponto de Pedro dizer: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. E naquele momento, Pedro, Tiago, João, os seus sócios, abandonaram as redes e passaram a seguir Jesus. Jesus evidencia sua autoridade sobre as doenças ao purificar um leproso. Ele mostra sua autoridade sobre o pecado ao curar um paralítico. Ele é poderoso e detém autoridade até mesmo sobre as tradições humanas. É ele quem chama Levi, Mateus, um cobrador de impostos. Confronta o jejum falso, hipócrita dos fariseus na questão do jejum. Ele é o Filho do Homem, que é o Senhor do sábado. É sobre ele que o descanso falava. Os versículos que aparecem no capítulo 6 de Lucas, a partir do versículo 17, são fonte de algumas discussões. Alguns dizem que se trata de um sermão distinto daquele Sermão do Monte apresentado por Mateus, do capítulo 5 ao 7, e outros dizem que é o mesmo sermão, porém aqui por Lucas, de forma mais objetiva, mais reduzida. Independente de serem o mesmo sermão ou não, nós vemos os ensinos parecidos entre eles, porém com o propósito de Lucas sobressaindo nessa passagem. Lucas apresenta uma versão mais simples e direta das bem-aventuranças. Enquanto Mateus procurava apresentar o caráter do discípulo, Lucas parece enfatizar aqui o reconhecimento de Jesus com aqueles que sofrem. Cristo se identifica com aqueles que parecem desprezados hoje em dia. E Lucas ainda acrescenta os ais, que vem logo após as bem-aventuranças, direcionado para todos aqueles que eram ricos, que estavam satisfeitos consigo mesmos e que riem e se vangloriam de sua posição. Aqui Lucas está contrapondo o desprezo e a opressão com aqueles que vivem de forma soberba, orgulhosa. Ao falar sobre a necessidade de amar os inimigos e também de não julgar o seu próximo, Lucas está enfatizando a necessidade de perdão e misericórdia, virtudes que são claramente vistas em Cristo. De forma geral, os capítulos 4 a 6 de Lucas mostram a Jesus como Messias, como Salvador cheio do Espírito, que inicia seu ministério proclamando a libertação e graça àqueles que parecem desprezados. Enquanto o ensino de Mateus enfoca a visão de Jesus como um grande profeta,
Aqui Lucas destaca Jesus como um sacerdote que se compadece, que é misericordioso dos mais necessitados. O propósito final de Lucas é confirmar que a salvação de Deus se manifesta no poder, na compaixão e no ensino de Cristo. Sendo perfeitamente homem, Jesus é o ungido pelo Espírito que vence o diabo, que não cai em tentação, mas que triunfa nessa batalha e proclama o Evangelho com poder, que demonstra autoridade sobre o pecado, sobre a doença, sobre a criação e sobre a própria tradição dos fariseus e escribas. Ele é o profeta prometido, mas que foi rejeitado, assim como os profetas antes dele, mas que ainda assim cumpre a sua missão, proclama a graça de Deus que vai além de Israel. A partir desses textos, nós somos chamados por Lucas a seguir a Jesus como a fé obediente, reconhecendo-o como nosso sacerdote, como profeta e salvador que anuncia a vontade de Deus para nós, aquele que é guiado pelo Espírito e que fala da parte de Deus com autoridade. Esse chamado não é apenas para reconhecermos que Ele é o Salvador, não é apenas para admirarmos o seu ensino e suas palavras, mas sim para imitarmos a sua vida, para colocarmos em prática os seus ensinos. Por isso, Lucas também deixa implícito no texto que só é possível fazermos isso se vivermos a dependência do Espírito Santo, aquele que foi essencial para o próprio Jesus que falava da parte do Espírito, que era um homem cheio do Espírito. E o ensino de Jesus é estendido para aqueles que parecem desprezados. Jesus é aquele que acolheu os marginalizados, aquele que agiu em favor dos leprosos, que curou enfermos, que expulsou o demônio daqueles que eram oprimidos pelo diabo. Ele não se limitou apenas a falar sobre amor e misericórdia de forma filosófica. Ele verdadeiramente praticou o amor e a misericórdia que procedem do Pai. E nós, como seus discípulos, somos chamados a viver essa misericórdia, a colocarmos essa prática em vigor, anunciando as boas novas do reino de Cristo àqueles que parecem tão desprezados, àqueles que parecem que não há valor nenhum na sociedade. O Evangelho deve ser pregado com fidelidade, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.